Olá, eu sou Marta Saldanha, professora de inglês e fundadora da escola Marta Saldanha Idiomas. Este é o Além da Sala, um podcast sobre histórias e conversa com pessoas que foram muito além do óbvio, na vida, na carreira, nas escolhas. Aqui falaremos de educação, liderança e habilidades que fazem diferença, muito além da sala de aula. A dermatologia nunca esteve tão em evidência. Procedimentos de beleza, padrões de beleza também, redes sociais, tudo isso coloca a pele em evidência. Hoje, no Além da Sala, a ideia é ir além do procedimento e entender o que está por trás dessa busca. Eu converso hoje com a doutora Dani Miolo, dermatologista. Dani, prazer estar aqui com você, muito obrigada. Eu agradeço pelo convite, estou muito feliz. Ah, que bom, que bom. Eu também estou muito feliz de ter você aqui. Que bom. Fala pra gente, Dani, um pouquinho de você, da sua trajetória. Eu sou dermatologista, titulada pela Sociedade Brasileira de Dermatologista, então sou especialista. E eu amo muito o que eu faço, né? Tanto aí pelas veias estéticas, como as veias de tratamento mesmo das doenças de pele, tanto crianças até os idosos. Então é uma área que eu gosto desde quando eu, antes de eu pensar em ser médica, ali eu tinha muito problema com acne, ali na minha adolescência, então eu visitava os dermatologistas e desde então, antes da faculdade, alguma coisa me alertava ali para essa profissão. E aí creio que eu segui a medicina já pensando na dermatologia. Então talvez se não fosse a dermatologia, talvez eu ainda pensaria em outras possibilidades. Então posso dizer que é um sonho de adolescência. Que coisa boa. E engraçado que tem a ver com uma dor que você tinha, né? Visto Exatamente. Que você ia a uma dermatologista. Exatamente. E ela te inspirava, Dani? Era um dermatologista homem. Uhum. E aí, na época, a questão da acne me trazia tanto desconforto, e eu ia naquela consulta como, uma esperança de... Adolescente é dramático, né? Então, eu ia naquela consulta nossa, agora eu me livro desse problema. Então, era um anseio muito grande. Então, aquela consulta, o dia daquela consulta era um evento, porque era como se eu fosse me livrar daquilo ali. Uhum. E adolescente, uma acne ou 2 ou 3 já é um grande problema. Nossa, é um grande problema da vida, né? Então, desde então, eu já penso na dermatologia, dessa forma, com carinho, sabe? Uhum. Porque você foi tratada com carinho e meio que te inspirou. Me inspirou. A começar essa carreira, a seguir essa carreira, né? E na faculdade também, tudo relacionado à pele me inspirava. Eu estudava com mais gosto, vamos dizer assim. Porque você passou por um momento difícil de acne. E passei, todas as matérias que tinham relacionado com a dermatologia, relacionado com a pele, eu estudava com mais prazer e aquilo ali me direcionou. Enfim, hoje estou muito feliz. E eu costumo dizer isso para os meus filhos até e para os meus pacientes. Hoje eu acordo feliz quando eu vou trabalhar, eu vou feliz, eu vou de bem com a vida, sabe? Não é nenhum esforço para mim, não é cansativo, porque eu trabalho com prazer. Porque parece clichê, né? Mas eu trabalho com o que eu gosto, então isso me dá prazer. Com certeza. Então, segunda-feira é um dia como qualquer outro, porque eu gosto do que eu faço. Isso provavelmente reflete muito no seu trabalho, né, Com certeza Dani? absoluta, eu não tenho dúvidas disso. Que coisa boa de ouvir, né, gente? Pra gente que é cliente, é muito bom. Dani, por que você acha que a dermatologia se tornou tão central na cultura de hoje? Eu acho que não só de hoje, como de sempre. Porque... Pensa você, eu acabei de dar um exemplo do adolescente. Sim. Na maioria, em geral, das pessoas, o que você vê de dor primeiro? Desde a infância, da adolescência... Da infância não, porque a mãe tem muita influência, mas desde a adolescência. É uma cicatriz, é uma acne, né? É uma aparência. Então, você quer usar uma maquiagem... quer ter uma pele bonita e à medida que vai envelhecendo aparecem as ruguinhas e você já olha e já não tá da forma como era antes, ou
um melasma, umas manchas na pele, mancha de sol. Então, aquilo ali é o que você olha no espelho todo dia. É o que você enxerga. A primeira coisa que você enxerga é a sua pele. É a sua pele. Então, isso, de certa forma, tá na sua rotina do dia a dia. Então, eu creio que isso é cultural desde sempre. Isso incomoda desde sempre. Talvez hoje com mais intensidade, porque nós temos a internet aí, né? Sim, nós temos o as Instagram, redes sociais. nós temos os filtros no Instagram. Que deixa todo mundo perfeito. Maravilhoso. Então, aquele anseio de uma pele linda diante daqueles filtros torna aquilo muito mais, assim, pensativo em relação a isso. Você tem paciente que chega com a ideia de um filtro e fala assim, eu queria ter essa pele? Chego, mas meus pacientes, principalmente os rotineiros, o que são meus pacientes há longo tempo, eles já estão, assim, ensinados, vamos dizer assim. Então, eles chegam e falam, nossa, como eu queria ter a pele tal, dessa forma, eu não queria ter nenhuma cicatriz, nenhuma mancha, a pele intacta, mas eles já chegam sabendo que aquilo ali, a pele de filtro é um filtro inatingível. Então, é um desejo irreal. E aí, durante a consulta, na explicação que a gente tenta alcançar o máximo possível de melhor, eles já entendem que o que for para fazer, o máximo que a gente puder melhorar e alcançar, já é um grande ganho, né? E todos sabem ali que aquela pele de filtro é uma pele irreal. E qual que é essa diferença que você percebe, Dani, entre um paciente que está preocupado com o autocuidado ou com a pressão estética? Por causa da rede social mesmo, essa exposição, a pessoa às vezes se sente pressionada a ser daquela forma. Assim, eu preciso dessa pele. Às vezes a pele está até boa, né? E a pessoa quer, assim, uma melhora, talvez, como você disse, inatingível. Mas isso é uma questão muito individual, porque cada pessoa tem seus traumas, né? Sim. Então, tem pessoas que têm muitas cicatrizes de acne ali. Tem pessoas que têm uma pele muito manchada pelo sol, que tem muito branquinha, ou que foi envelhecendo, tem muitas rugas. E aí, eu tenho paciente que fala assim, eu gosto do natural, assim, no sentido de não quero intervir. Tem possibilidade, tem como melhorar, mas não quer intervir. E eu tenho outros que falam assim, eu quero tratar da melhor forma, eu quero o meu melhor, eu quero alcançar o que tem de melhor. Então, isso é uma dor muito individual, né? Então, o autocuidado, creio eu, que todos têm que ter. Todos têm que ter um autocuidado. Isso é como tomar banho, escovar o dente, pentear o cabelo. Isso é autocuidado. Então, a pele é um autocuidado. O que é o autocuidado da pele? Sim, essa é uma boa pergunta, Dani. Né? Então, responde pra gente. É um autocuidado básico que todos temos que ter. É higiene, limpeza, hidratação e uso do protetor solar. Pelo menos essas 3 coisas básicas todos temos que ter. Em todas as idades, Dani? Em todas as idades. Em todas as idades. Eu costumo falar assim, você, de criança, a sua mãe não te ensinou que tem que tomar banho todo dia? Sim. Não tem que escovar dente todo dia? Não Sim. tem que pentear o cabelo todo dia? E se a sua mãe, as mães ensinassem aos filhos, nesse conjunto de coisas, de passar o protetor solar todo dia? Como se fosse tomar banho todo dia, como se fosse escovar dente todo dia. E você acha que isso é importante? Eu acho que isso, não, tenho certeza que isso Bacana. é muito importante. A hidratação da pele é importante, né? Então, essas 3 coisas básicas, creio que todos temos que ter, né? E isso já é uma grande coisa. Além disso, obviamente, a análise individual de cada um, a gente vai para outros veios, né? Tem os cremes, né? Os antidados, os clareadores, eu não gosto de falar creme rejuvenescedor, não. Porque isso não existe, creme rejuvenescedor. Você passa o creme e aquilo rejuvenesce. Não tem isso. Você passa um creme anti-idade ali para melhorar a textura da pele, o viço, o brilho, o craquelado. Mas aquilo não te rejuvenesce. Você não tem 3 anos a mais ou 5 anos. Você melhora a qualidade da pele, né? E na outra linha, os procedimentos, né, estéticos que estão aí
em alta. Sim. E tem que ser usado com muito critério, com muita cautela, né? A análise tem que ser feita de forma individual do paciente, com cuidado e explicando o paciente o que ele tem que fazer, por que ele tem que fazer, e também ver a necessidade do paciente, o principal, o que o paciente quer, o que ele deseja, qual é a dor dele. Então, a partir daí, analisando a dor do paciente e o que você enxerga, o que você acha que pode melhorar diante disso, entro ali numa explicação que o paciente entende o que ele tem que fazer. E aí chega no resultado final, não digo final, né? Porque o envelhecimento é contínuo. Mas que agrada a todos, tanto o médico, de uma forma bonita, elegante, que não fique caricato. Sem exageros, que não fique né? caricato. Uhum. E o paciente que abordou aquela dor dele ali da melhor forma possível. Entendi. E você acha, Dani, que os pacientes de hoje, por causa desse excesso de rede social, eles estão mais informados ou mais ansiosos com o cuidado da pele? Os dois. Ah, é? Os dois. Eles estão mais informados, porém, a informação ela é ampla e ela não é individualizada. Sim. Então, nem tudo que o paciente vê na internet é adequado para ele. Então, por isso, a importância da consulta médica. Porque o médico vai poder explicar exatamente o que é mais adequado para aquele paciente. O tratamento, ele não é copiou-colou, ele é individualizado. Então, a gente tem que olhar a idade, o tipo de pele, a proporção do rosto, o estilo do paciente, o grau de flacidez, a quantidade de rugas ou poros, enfim, contorno do rosto. São tantas e tantas e tantas variáveis que a gente não pode ler tudo e ver tudo e achar que tudo aquilo se aplica a você ou que vai ficar ótimo. Ou você... ou tem alternativas melhores. Ou às vezes o paciente chega assim, eu li sobre isso. Eu assim, mas existe essa possibilidade também que vai ser muito melhor e vai ficar muito melhor. Então, às vezes o paciente não tem também a informação completa. Então, assim, qual que é o mais importante de tudo diante disso? A consulta com um dermatologista especialista. Ele vai conseguir te guiar, te dar o caminho das pedras. Entendi. E no seu consultório, Dani, você recebe mais homens ou mulheres? Mulheres, assim. Para procedimento estético que eu tô falando. Mulheres, com certeza. Os homens, eles têm um espaço. O número tá crescendo, né? Tá crescendo, Dani? O número tá crescendo. É engraçado porque vão muitos homens que as mulheres levam. Ah, sim. As próprias esposas. Meu marido tá precisando. Ou então que o marido vê, e fala a assim, mulher fala, gostei, e vai. Então eu tenho muito casais pacientes. Que bacana. É bem interessante. Eles dão opinião no outro, assim, põe isso nele. Não. Muito raro, porque quando vão o casal... quando eu explico para um, o outro já está escutando e já entende, e aí nos próximos procedimentos, nas manutenções, eles já estão familiarizados com o assunto, então é bem interessante. Então a mulher não fala assim, faz um preenchimento no nariz dele. Às vezes fala alguma coisinha assim, mas... Às vezes a pessoa está até ok com aquilo, a mulher que acha defeito. Mas eu costumo brincar que eu falo com os homens assim, isso é sinal de amor. É sinal que ela te ama, cuidando do outro. E, Dani, qual seria o procedimento, falando de procedimento, que os homens mais querem e que as mulheres mais querem? Eu chutaria mulher Botox? Botox, com certeza absoluta. É o campeão, né? Os dois, sabia? Tanto homem quanto mulher. É o procedimento que todo mundo mais gosta? O Botox. Tanto homem quanto mulher. É o melhor custo-benefício, né? É o melhor custo-benefício, é o que tem um resultado, um impacto real, assim... Aquela foto... Bem rápido, né? Bem rápido. E aquela foto do antes e depois que você olha e fala assim... Que isso? Nossa, como eu fiquei como eu estava sem isso. Só que engraçado, de uma forma natural. Porque a aplicação do Botox, você faz o Botox, 15 dias depois, já tem o efeito real. Então, às vezes o paciente chega e fala assim, nossa, gostei demais. Mas na hora, 15 dias depois...
Que a gente mostra a foto do antes e depois e fala assim, meu Deus, eu sabia que tinha melhorado, mas não tanto. Então, isso é prova de que você consegue fazer o procedimento de uma forma elegante, sim, com cuidado, com naturalidade. E aí o paciente enxerga aquela melhora. E é legal essa ideia de tirar foto, né? Porque a pessoa consegue comparar. Consegue comparar. E eu tenho foto de pacientes meus de anos atrás. Então, às vezes, a gente tem um comparativo, assim... bem interessante, de anos. Porque cronológico, assim, ela fala assim, não, o meu envelhecimento está indo bem devagar. Um exemplo disso, eu tenho uma paciente que ela levou a foto do passaporte dela, que estava vencido. E aí ela ia trocar o passaporte. Aí ela precisou trocar o passaporte. E na hora que ela pegou a foto do passaporte, ela falou assim, meu Deus. Não sou eu. Não sou eu. Tô muito melhor hoje, porque foi anos de cuidado mesmo, de carinho com a pele, do estímulo de colágeno. Então, foi envelhecendo de uma forma muito bacana. Então, e lenta, talvez, né? Tranquila, devagar. Então, e elegante. Eu gostei dessa palavra, assim, para o envelhecimento. Então, com certeza definitiva, a gente consegue trabalhar o envelhecimento de uma forma legal, né? Então, assim, retardando os efeitos maléficos aí, de imediato, e de uma forma bem bacana, bem elegante. Ô Dani, voltando a essa questão das redes sociais, você acha que as redes sociais mudaram a forma que as pessoas se veem? Eu acho pro bom e pro ruim. Pro bom, porque agora as pessoas têm, como a gente já falou, mais acesso à informação. Então, a pessoa que vê um vídeo e vê um procedimento, um produto, fala, olha que legal, vou perguntar para minha médica. Então, aquilo ali é um caminho, é um meio. E pro ruim, porque às vezes são resultados inatingíveis. Ou filtros, como a gente falou, ou um retrato do que não é real. Então, às vezes, a pessoa almeja uma coisa que nem quem tá postando vídeo realmente é daquela forma. Tem aquilo, né? E a gente sabe que um tipo de roupa muda, um tipo de postura muda, uma maquiagem muda, um filtro muda. Então, a gente tem que ser muito crítico no que a gente vê em rede social. É verdade. É verdade. E falando dessa expectativa irreal, você se lembra de alguma expectativa assim muito irreal que chegou no seu consultório? Os pacientes que eu tenho mais questão com expectativas irreais, e com o tempo eles entendem isso, são pacientes, por incrível que pareça, uma alteração de pele muito comum, que é o melasma. Ah, sim, é um grande problema, né? O melasma é uma alteração da pele crônica. O que é crônica? A longo prazo. E é uma mancha escura no rosto. Então, a pessoa tem muita dificuldade com aquilo, porque é o que ela vê quando ela acorda. Quando ela se olha no espelho, primeiro ela olha a mancha, depois ela se olha. Então, a pessoa que tem um melasma, principalmente aqueles melasmas mais escuros, mais intensos, mais fortes, tem um grande desconforto com aquilo ali. Sim. E aí, obviamente, ela vai na consulta com a esperança que aquilo ali seja eliminado e que não tenha aquela mancha, que ela não consiga ver aquela mancha no espelho. Só que o melasma é um pigmento profundo e é uma doença crônica, então a gente consegue clarear. Às vezes muito, às vezes pouco. Porém, o cuidado é contínuo, porque às vezes mesmo que a gente atinja um topo de clareamento, se a gente descuida, aquilo escurece novamente. Não volta, porque não elimina. O pigmento clareia. Sim. Então, descuida, aquele melasma escurece novamente. Então, cuidado, principalmente com protetor solar, com uso de clareadores específicos, tem que ser contínuo. Eu falo sério com o paciente do melasma, que o uso do protetor solar, dos clareadores, é uma rotina diária, faz parte do autocuidado diário, que é inegociável, isso a gente não pode abrir mão. Então, aquele paciente, principalmente que é a primeira consulta, que vai naquela expectativa muito grande de, eu quero eliminar essa mancha, eu quero ficar sem nada, então eu tenho
Tem que explicar muito beabá. Eu desenho, eu faço as camadas da pele, desenho o pigmento, explico como o tratamento age. Então, para a pessoa sair de lá, não assim com uma fala, mas com entendimento técnico mesmo, real do tratamento, sabe? E às vezes, alguns falam assim, mas porque eu vi na internet um produto, um tratamento, que eu vi a foto do antes e depois e sumiu. Isso talvez seria a parte ruim da internet, mas né? Não porque promete uma coisa que não é real. E às vezes eu até acredito que realmente teve essa foto e teve essa visualização, porém, tratamentos muito agressivos para o melasma, que trazem um clareamento muito importante, de uma forma significativa, passado de médio prazo, aquele melasma pode voltar de forma rebote, de uma forma pior. Nossa. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Melasma a gente trata com carinho, não é com agressividade. Porque se for com agressividade, pensando naquele clareamento mais imediato, a médio prazo, aquilo ali pode voltar de uma forma pior. Então, eu acho que os pacientes que mais chegam, assim, dermatologicamente falando, com expectativa, que é uma mágoa do coração mesmo, os pacientes com melasma, principalmente aquele melasma mais escuro. Tem opções de tratamento inúmeras, ótimos tratamentos, que trazem um clareamento. Porém, tem que ser explicado com muito cuidado, com muito carinho, com muita cautela. E é um tratamento contínuo. Contínuo. Isso é importante saber. Talvez é isso que eu acho. Às vezes a pessoa vê na internet aquela foto e acha que aquela foto acabou o tratamento, a pessoa continua assim para sempre. E o melasma tem intervenções que não está nas mãos do paciente, por questões hormonais, ou uso de anticoncepcional, ou gravidez, ou exposição ao sol, e é uma paciente que trabalha exposta ao sol. Né? Então, assim, tem hormônios envolvidos ali, então a gente tem que ter uma explicação ampla, e o paciente tem que entender o que ele tem. Isso para qualquer doença, tá? Não só para o melasma. Então, eu acho que quando o paciente chega no consultório e é explicado a ele o que ele tem e por que ele está tomando aquela medicação e para que aquela medicação serve, então ele vai ser muito mais fiel ao tratamento porque ele entende o porquê que ele está usando isso e o que ele tem. Então, se aquilo é dado de uma forma solta, a chance do paciente não fazer de forma rotineira, inclusive, sim, independente se é para estética, para doença também, é muito grande. Então, esclarecer o paciente o que ele tem, por que ele está tomando aquela medicação e por que aquela medicação é importante, ou de aplicar, ou de tomar, é muito importante para o sucesso do tratamento. Entendi. Muito bem. Dani, você já precisou dizer não para algum procedimento? Várias vezes. Para assim, olha, esse não vai dar para fazer. Várias vezes. Eu já precisei falar assim, esse você não tem indicação. Essa frase, mas já, tranquila que você fala. Você esse não tem indicação, querida. Não tem indicação, mas voltando à pergunta anterior, por causa disso e disso e disso. Porque se você fizer, vai acontecer isso, isso e isso. Ou o paciente que fez um procedimento, quero mais, mais um pouquinho. Então, esse mais um pouquinho que gera o grande estrago. Entendi. Que tira a naturalidade. Tira a naturalidade. Para você ter uma noção do que eu tô falando, esse de pouquinho em pouquinho. Que bom. Aquele copinho de remédio de criança, de xarope, tem 10 ml, a maioria dos copinhos. Uma seringa de ácido hialurônico tem 1 ml. É muito pouquinho mesmo. Né? Então, só que é um pouquinho que faz muita diferença. Então, 1 ml no lábio, fica um lábio natural, bonito, elegante, com contorno bacana. Alguns lábios são pequenininhos, a gente amplia até para uns 2 ml. Mas 1 ml, ele já traz um glow, um volume, um contorno bacana. E às vezes, paciente, eu quero mais. Então, às vezes, esse pouquinho, esse quero mais, já fica exagerado, né? Então, assim, é muito interessante. Então, a gente tem que explicar realmente para o paciente a questão do exagero. Esse pouquinho a mais faz a diferença toda pro errado, pro feio, pro exagero, pro caricato. Só que eu sou muito feliz com meus pacientes, porque eles entendem. E aí eles até me agradecem. Nossa,
ainda bem que você me explicou, ainda bem, porque senão eu ia ficar com isso na cabeça, né? Então, que bom que eles entendem, eles aceitam a sua opinião. Aceitam, porque, como eu falei, Foi bem explicado. Eu explico. Mas tem gente, às vezes, que deve insistir, e fala assim, então eu vou procurar outro médico, será que acontece? Pode ser que aconteça, mas eu fiz o meu papel. E se acaso for de outra forma, o paciente já está também plenamente orientado. Sim. Dani, vamos falar de conceito de beleza. Desculpa. Gente, existe uma constante matemática que é representada pelo númerozinho que fala 1,618. Esse número é até infinito. E tudo que você consegue ver, essa constante matemática, você considera como uma coisa harmônica, agradável, e por isso as pessoas chamam de belo. Essa constante matemática é usada em arquitetura, na arte, no design. Grandes pintores têm a Mona Lisa, que eles conseguiram ver essa constante matemática lá. E é também chamada de proporção áurea. Essa proporção áurea quer dizer uma simetria bem harmônica que pode ser usada no corpo ou no rosto. Por causa disso, dessa proporção áurea, criou-se então um padrão que é bonito. A Dani pode até talvez falar isso com mais propriedade, mas eu vi que é assim, você tem que ver do queixo até aqui embaixo do nariz. Os 3/3 da face. E daqui até essa medida, para essa medida daqui, então é do terço, para quem está ouvindo, né? Do queixo para baixo do nariz até a testa, e depois do olho tem que replicar essa medida. Então, se essa medida for harmônica, semelhante, a pessoa seria então considerada bela. Então, esse é o padrão. O problema é que a corrupção desse padrão aconteceu quando somente aquelas pessoas que estão daquele padrão, eles escolheram um modelo, e esse modelo então foi usado como essa pessoa é bonita e, portanto, as outras não são. Então, vamos tomar um exemplo aqui, como a Gisele Bündchen, por exemplo. Ela tem esse padrão geométrico. A Angelina Jolie, nesse estudo que eu li, eles citaram a Angelina Jolie, que tem essa simetria. Ela é extremamente harmônica com as medidas dela, do queixo para o nariz, do nariz para a testa, do olho. Ela é extremamente harmônica. O que acontece com isso? Nós sabemos que na Coreia, por exemplo, há um grande número de pessoas procurando cirurgia, porque eles querem, as coreanas asiáticas, elas têm um olhinho puxadinho, o rosto, isso aqui é mais largo, o nariz mais fino, a boca mais fina. Então, elas querem o quê? Elas querem entrar no padrão ocidental, que é o padrão do olho maior e tal. Então, elas têm o número de cirurgia na pálpebra cresceu absurdamente na Coreia. As coreanas querem aumentar o olho, querem diminuir essa parte da face, que é essa parte aqui, que é o... Eu vou até te entender. E o nariz. E o nariz também. Eu vi nesse estudo que o nariz também elas querem diminuir. Então, que elas querem copiar um padrão ocidental, que não é o padrão delas. Você sabia que nos últimos anos existem técnicas de procedimentos estéticos bacanas, reais, que são coreanos? E produtos... Não, os produtos da Coreia hoje em dia são assim, super famosos e muito usados, né? Mas para a textura da pele. Agora, o formato da pele... O formato do rosto. Você já ouviu falar de fios? Fios. O fios. De estímulos de colágeno. Sim. Os fios, eles são muito, muito, muito utilizados na Coreia. Na Coreia? E eles são muito usados no Brasil? São muito usados e a maioria são técnicas coreanas. E é um estudo que justamente para mudança de formato, ou ampliação do formato do olho, deixar o olho mais arredondado, para um lift facial, região nasal. E são técnicas incríveis, porque eles vão avançando de acordo com a necessidade deles. E isso foi repassado para esse lado nosso aqui também. Do nosso lado. E a gente está usando essa técnica que deu tão certo Tanto lá. que os produtos coreanos para a pele estão super em alta. Não só os produtos, com perfumes, tudo de beleza está em alta, né? Pois é, mas e são coisas realmente muito boas. Exatamente.
O questionamento aqui, Dani, é como que um padrão definido no Ocidente chega ao Oriente, lá na Ásia. Na Ásia, por exemplo, que é um povo diferente, com traços diferentes, e as pessoas querem padronizar isso. Tipo, não, eu vou ser bonita se eu tiver o olho grande e a boca parecendo como... Imagina uma coreana querer ser como a Angelina Jolie, que é totalmente ocidental, e a coreana que é totalmente asiática. Acho que fica mais descaracterizado, né? Sim. E aí, outra coisa, você falando em proporção, nem sempre a proporção totalmente simétrica é a mais bela. Que bom saber. Essa é uma pergunta que eu ia fazer para você. Para fechar essa informação que eu dei, eu queria saber de você, como médica, dermatologista, que mexe com estética todos os dias, o que é belo para você? O que é belo para mim? Isso é uma resposta individual para todo mundo que você for perguntar, cada um vai ter uma resposta diferente. Então, o belo para mim tem a ver com a harmonia e não com simetria. Então, a pessoa tem que ter uma harmonia, tem que ser agradável ao olhar. Então, não pode ter um desconforto ao olhar. Você acha o Cauã Raymond bonito? Eu gostaria de saber quem não acha. Então, tem aí na internet, quem tiver em casa pode até procurar. Eles fizeram um comparativo do Cauã Raymond, pegando só o lado direito e replicando a mesma proporção do lado direito do outro lado, e o lado esquerdo, a mesma proporção, e duplicando. Ele ficou feio? Feio. Não conseguiu. Uhum. Eu acho que ele não conseguiu E ficar aí, feio. porque ele é assimétrico, ele tem uma assimetria bonita. A assimetria dele sim. o torna muito mais bonito. Obviamente ele não ficou feio, mas ficou pior do que ele realmente é. Bonito. Já fizeram o mesmo estudo com a Gisele Bündchen, mas eu achei bonita de qualquer maneira. Mas fizeram isso com o Cauã Raymond. Então, assim, não necessariamente a simetria exata é uma beleza absoluta. Sim. Né? E isso também a gente olha no consultório. Né? E essa proporção áurea você usa, Dani? Não uso. E os pacientes... Essas medidas? Não, porque, como eu disse, é individual. individual. E eu vou te falar que não é uma coisa que os pacientes buscam no consultório. Ninguém, a não ser que tenha uma assimetria muito aparente, muito evidente, não é rotineiro os pacientes chegarem e falar, eu quero ter um rosto simétrico. Talvez eles não falam com essas palavras, mas eles falam assim, meu nariz me incomoda que eu acho ele muito grande. Ele ser muito grande, ele é assimétrico. Talvez. Sim, mas aí é uma coisa pontual, né? É um nariz... Ou a boca é muito fininha e meu olho é muito grande. Sim, então, não sei. Tem uma queixa pontual. Uhum. A minha queixa é o nariz por causa disso. É pontual. O meu lábio, eu tenho desconforto por causa disso. Mas não necessariamente... Mas aí cabe do dermatologista. Porque é o seguinte, vou retroagir um pouco. O nosso rosto é um quebra-cabeça, né? Então, a peça lábio não é uma peça isolada, ela está conectada, Sim. Né? Então, a gente precisa avaliar como um todo, o rosto como um todo. Então, quando o paciente chega com a queixa isolada e pensando em tratar somente aquela queixa isolada, a gente tem que ver se o tratamento daquela queixa isolada não vai interferir nas outras peças do quebra-cabeça. No todo. No todo. Então, vou te dar um exemplo. Paciente que tem um queixo mais para dentro, que a gente fala assim, retrognata, mas tem uma boca pequena. Então, se a gente aumenta muito o lábio, vai piorar a sensação do queixo para dentro. Então, a gente explica, olha, a sua queixa é a sua boca. Mas se a gente projetar, vai piorar essa sensação do queixo retraído. Então, o ideal é melhorar a proporção do queixo em relação ao lábio. Só que essa visão é o dermatologista, é o profissional que tem que passar. Sim. Então, volto a dizer, o mais importante de tudo não é a consulta no Instagram, é a consulta com o especialista. Então, realmente, a proporção é usada, mas de forma individualizada. Individualizada e para que seja harmônica com quem está procurando Exatamente. O procedimento. Exato.
É interessante isso, mas como que você vê essa padronização mundial que as pessoas querem todas ser parecidas umas com as outras? Vamos lá. Eu sou dermatologista desde 2010, não faço as contas. Tá fácil, se for 2010 tá fácil. Então, o que acontece? Eu já vi muito isso lá no início, sabe? Técnicas de procedimentos iguais sendo replicadas. Eu acho que isso tem mudado. Você acha? Eu acho que isso tem mudado. Pelo menos no meu meio dos congressos que eu vou, dos cursos que eu faço. Os médicos têm falado que as pessoas que eu tenho de referência no meu meio. Então, eu acho que a gente também disciplina, entre aspas, os nossos pacientes. Então, eles acabam que ficam um pouquinho a nossa cara. Então, aquele paciente que tende ao exagero, que tende eu traz uma foto e fala, eu quero igual esse nariz. Eu acho que como meus pacientes, eles vão sendo disciplinados, né, entre aspas, volto a dizer, de acordo com esse perfil, com essa minha explicação, então eu acho que eles não trazem muito essa questão. Então, obviamente existe, Sim. essa questão está aí. Mas com conversa, com explicação, isso aí é desmistificado. Eu que sou leiga no assunto, não é minha área, mas o que eu vejo no grupo de amigos, amigas, eu vejo uma fixação com a boca. Isso existe. Parece que assim, o pessoal quer uma boca grande, assim, e tem um exagero horroroso, assim, que as pessoas falam que é boca de pato, não sei, tá muito feio isso. O que acontece? Lembra que eu falei que um pouquinho a mais que você coloca já dá uma diferença? Os 2 ml para 1 ml. Então, isso aí a diferença tá aí. E o que acontece? A boca, ela tem uma projeção com muito pouco volume. Então, tem que ter muito cuidado, muito critério. Então, 2 preenchimentos, né? Aplicações de ácido hialurônico que eu acho que tem que ter muito detalhismo no rosto. Cuidado? Muito cuidado é o lábio e a região de olheira. Para não te trazer uma bolsa em vez de uma melhora na olheira. Ah, que bom. Entendeu? Então, quem tiver olheira aí, presta atenção, gente. Outra coisa que é importantíssimo. Sim. Muito importante, que a gente não tem que pensar só no procedimento. Tem que pensar na qualidade do produto. Ah, que bom você ter falado na isso. Segurança do produto. Essa é uma pergunta que eu tinha. No que está sendo usado. Porque não existe um ácido hialurônico. Existem vários diferentes ácidos hialurônicos. Por exemplo, o ácido hialurônico pro lábio, ele tem que ter uma textura macia. Tem que ter uma textura leve. Porque se a gente aplica algum gel duro no lábio, fica horroroso. Então, você tem que saber escolher o que você vai aplicar. Agora, como o queixo, eu falei, se você aplica no queixo, tem que ser um ácido hialurônico mais denso. Entendi. Mais firme. Então, para ele moldar o queixo. A própria escolha do produto que você vai usar, do fabricante do produto, isso vai fazer diferença no seu procedimento. Então, às vezes, por exemplo, você pode usar a mesma quantidade de ml, a mesma técnica, mas usou produtos... ácido hialurônico de qualquer forma, mas foram produtos não ideais para aquela região, não vai ficar bom. Como que o paciente tem a certeza de que o médico está usando o certo? Só pela confiança no médico? Como que ele faz assim? Ele fala assim, qual o ácido que você está usando? Ele fala, o melhor. Como que ele vai saber? Primeira coisa, ele tem que ter confiança no médico que ele tá procurar submetendo um profissional idôneo ao procedimento, porque obviamente se é um profissional ético titulado ou pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, titulado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, é inimaginável para mim
usar produtos de baixa qualidade. Daí a importância da pessoa participar da sociedade brasileira, que realmente é muito importante. Né? Então, assim, para a gente chegar lá, a gente passou por provas, estudos, capacitação técnica. Então, assim, só o fato daquele profissional ser titulado já é um ponto de conforto para o paciente, segurança, que ele já pode respirar ali, porque aquele profissional ele tem capacitação técnica para aquilo ali. E por que não perguntar, posso ver o produto? Qual a marca do produto? Não tem problema. Pode mostrar. Inclusive, eu mostro sem o paciente perguntar. Ah, é? Que coisa boa. Eu mostro, olha, eu tô usando esse produto aqui. Quando eu injeto, acaba a seringa, eu falo assim, olha, acabou, usei, por exemplo, 3 seringas, tô descartando. Sem o paciente perguntar. Já é uma rotina. Que bom. Isso é uma transparência tão importante, né, Dani? Ainda mais nos dias de hoje. Já é uma rotina. Então, essa questão de segurança para o procedimento é muito importante. Muito importante. Porque para até ele ser bem sucedido, resultado final, evitar complicação, evitar infecção. Então, isso aí eu costumo falar que a ignorância é amiga da coragem. E vice-versa, né? É verdade. Então, quando você não tem propriedade ou capacitação técnica para fazer uma coisa, você fica corajoso. E às vezes a coragem não é tão legal assim, né? Porque aí você, imagina o rosto, a quantidade de veias, artérias, nervos que tem ali embaixo da pele. É uma zona de risco. Então, você ter conhecimento sobre a anatomia, sobre onde você vai injetar o produto, a quantidade, a marca, isso é um pilar de segurança. Sim, e também a importância de que se tiver algum procedimento que, por um acaso, dê alguma coisa errada, o médico dermatologista sabe como tratar aquilo, né? Excelente observação. Porque intercorrências podem acontecer. Né? Uma alergia ou... Sim. Enfim, intercorrências na medicina, em qualquer área, em qualquer especialidade, ela podem acontecer. Então, essa questão que você falou é muito importante. Então, assim, diante de intercorrência, você saber fazer a abordagem faz parte. Então, você não tem como ter a capacitação técnica de fazer o procedimento, mas não ter como fazer a abordagem de um tratamento de uma intercorrência. Acontece, Dani, no seu consultório, de pessoas que fazem tratamento, algum procedimento estético e deu alguma coisa errada e elas têm que ir para o seu consultório para você tentar consertar? Acontece isso? Você fala de fora, paciente que... paciente que não fez o procedimento com você, aconteceu alguma coisa errada e a pessoa fala assim, ai meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Aí vai para você. Acontece isso? Já aconteceu. Já aconteceu, com certeza. E você consegue tratar? Vou te dizer que isso é até... difícil, não, isso não... Essa é uma resposta que eu acho que não cabe nem só para medicina. Consertar o erro é mais difícil do que... Fazer o procedimento? do que tratar, sabe? Né? Então, por exemplo, até um mecânico, por exemplo, que fez alguma coisa errada no carro e vai para outro para consertar, às vezes o conserto é pior. Sai mais caro do que o... Então, assim, não é fácil, é complicado. E outra coisa, além de ser complicado, você tem um fator associado aí que você não tinha antes do primeiro procedimento, que é o emocional do paciente. Ah, verdade. Então, além de você trabalhar a questão do tratamento da complicação, você tem que ter muito cuidado, porque o paciente está frágil, Sim. ele está desestabilizado, dependendo da complicação, né? Sim. Então, a gente tem que ter esse carinho aí, esse cuidado associado a isso. Eu acho que a segurança é um fator para qualquer área da medicina. Você procurar saber do médico, procurar saber se ele é capacitado para isso, fez residência, está na sociedade, é muito importante, né, Dani? Dani, o que as pessoas esquecem quando elas pensam em dermatologia só como estética? Porque quando a gente fala, vou trazer uma dermatologista, vai falar de botox, vai falar disso. Não vamos falar só disso. O que as pessoas esquecem hoje em dia? A pessoa fala de estética. Marta, isso é uma pergunta interessante. Por quê? Já aconteceu do paciente ir para o consultório
por questões estéticas e eu, durante a análise, eu identificar um tumor de pele. Sério? Sério. Então, assim, às vezes, numa análise da pele, por questões estéticas, você observa um sinal de alerta, ter que fazer uma biópsia. Ou, por exemplo, entrando nessa questão estética, o paciente tem uma doença autoimune e vai para fazer um preenchimento e não tem indicação. E aí você tem que fazer uma anamnese. Lembra que eu falei que a ignorância é amiga da coragem? É nessa questão. Então, você tem que investigar o paciente se ele tem alguma doença autoimune, se ele tem um lúpus, se ele está com alguma infecção na pele. Então, não é só estético por estético. A gente tem que ver por trás que medicação que o paciente está tomando. Então, a estética, ela não é por isolada. É um conjunto, é um corpo que está ali. Então, tem que ver se ele está tomando a medicação, alguma outra que possa interferir ali no resultado. E eu também eu sou dermatologista, então tem a questão das doenças também, né? Que a gente tem que conhecer, saber tratar. Então, o paciente ele tem que ser tratado, ele tem que ser avaliado como um todo, né? De uma forma completa. Gente, que interessante você falar isso, porque agora eu lembrei de um caso, uma experiência minha. Olha, quando foi em 2010, você estava chegando aqui, então? Você estava formando? Nem estava aqui ainda, né? Eu vim em 2011. Pois é, 2010, olha só. Eu fui a uma dermatologista porque eu tinha voltado da praia e tava com aquelas manchinhas brancas, sabe? Aí eu tenho uma coisa com aquela mancha, aquilo horrível. Então eu fui na dermatologista e falei... era a Wanda na época. Aí eu falei assim, Wanda, tô com essas manchinhas aqui nas costas, eu não gosto disso, você me passa um remedinho? Aí ela toda delicadinha, né? Ela foi olhar e falou assim, Marta, sim, não, vou olhar. Isso era janeiro, eu tinha chegado da praia. Sim. E tava, aí ela falou assim, não, vou olhar assim. Aí ele olhou, ficou olhando muito tempo, falou assim, não, tira a blusa toda. Aí tirei, olhou que bacana. O corpo inteiro. Aí eu falei, mas é só um remedinho para tirar isso aqui que eu tô incomodada? Ela falou assim, eu queria que você fosse ao cirurgião plástico, o Denis. Olha que legal. Que ficava em frente. Aí eu falei, mas Denis, pra quê? Não, porque tem uma pintinha aqui. Me chamou a atenção. Que me chamou a atenção. Eu falei assim, mas alguma coisa? Não é preocupante, não. Eu falei assim, então tá bom. Aí então vamos embora, depois eu marco com o Denis. Ela falou assim, não, eu vou lá te ajudar a marcar. Aí. Eu falei, Wanda, por que você vai me ajudar a marcar? Aí ela falou assim, não, porque eu sei que você tá de férias, e aí é mais fácil. Eu falei, tá. Ela foi comigo, nós marcamos para a mesma semana. Aí quando o Denis viu, ele falou assim, a gente tem que tirar essa pinta mesmo, não sei o quê. Ele tirou a pinta e era aquele câncer no primeiro estágio. Sim. Olha que exemplo bacana. Aconteceu comigo. Olha aí. Aí eu falei assim, quando ele falou assim, é aquele câncer da primeira, eu falei, como é que é? Eu fiquei assim... E a palavra câncer assusta, né? Eu já já liguei falando assim, gente, eu tô morrendo. Eu quero despedir de todo mundo. Mas era super tranquilo, o Denis tirou e falou assim, você não tem mais nada, geralmente, tá tudo bem. se a biópsia deu positiva, uma delas. Se o diagnóstico é feito no estágio inicial, tirou, acabou. Exatamente. Ele falou assim, Marta, acabou. Tá curada. Não tem mais nada. E eu já estava despedindo de todo mundo. Olha aí. Então, olha só, você contou um caso que aconteceu comigo. Ai, que legal. Eu fui por causa de umas pintinhas, de coisas As de manchinhas, piscina, de praia. E descobri, graças a Deus, deu tudo certo. E quais problemas de pele, Dani, revelam mais sobre a saúde do que sobre a aparência? É interessante. Exatamente aconteceu isso essa semana no consultório. Opa, caso fresco. Então. Uma paciente foi no consultório e é uma paciente minha de anos. E eu falei assim, a sua pele tá diferente. Ela tá ressecada. Ela não tá a sua pele que a gente costuma. Você tá usando os produtos? Tô usando direitinho aquilo ali. Uma observação... assim, que a gente notou. Ela falou, não, realmente, eu não tô hidratando, tá uma pele diferente, a pele craquelada, e uma paciente que eu tenho costume com a pele dela, sabe? E aí ela tinha... Que bom ter uma dermatologista, né, que cuida da gente, né? E ela tinha uma consulta com... Mentira, ela foi fazer exame da firma lá, esses exames, e viu que o exame do tireoide dela estava alterado. E aí ela foi para endocrinologista e realmente ela estava com uma alteração importante na tireoide,
que estava refletindo na pele. Então, a pele, ela tá interligada com o nosso corpo, assim, a todo momento. Inclusive em situações cotidianas, como estresse, ansiedade. Então, a pele pode sentir o estresse. Queda do cabelo. Então, a gente investiga. O paciente, nossa, nos últimos 3 meses, nossa, meu cabelo tá caindo demais. A gente pergunta, fez alguma cirurgia? Teve alguma doença? Ficou gripada? Teve dengue, covid? A gente vai perguntando. Isso tudo influencia. A gente faz uma anamnese, né? Como é que tá a sua alimentação? Nada, tudo igual. Agora, tá passando por algum momento de estresse, ansiedade? Nossa, então é isso, porque, nossa, no trabalho, foi época de prova, e você, o corpo conversa com a pele, o corpo conversa com o cabelo, o corpo conversa com as unhas, entendeu? Então, assim, muitas das vezes a gente identifica algum problema sistêmico através do cabelo, da pele, da unha. E aí você indica um outro profissional para ajudar no tratamento. E até na investigação. Não, Sim. porque às vezes o dermatologista ele não consegue fechar o diagnóstico e por um sinal ou um sinal de alerta, uma atenção, já falei, isso é caso ali de um hematologista, por exemplo. Né? Vai investigar no hematologista para ver. Entendi. Dani, o que você gostaria que o público entendesse sobre a sua especialidade? Que é uma especialidade ampla, que precisa de atenção, e o que eu quero principalmente falar, eu acho que todo mundo precisa passar por uma consulta do dermatologista. Ah, mas eu não tenho queixa. Vai no dermatologista, porque as costas é uma região que a gente nem olha, que não vê. Eu só olhei minhas costas porque eu tinha as pintinhas, senão as manchinhas. E se não tivesse aparecido essas manchas? Eu não ia olhar. E talvez cresceria aquela pinta, né? Aquele câncer. Assim. E o couro cabeludo? E a planta do pé? A planta do pé também? Entre os dedos. E as unhas? Entende? Então, eu acho assim, vai na consulta com o dermatologista, fala assim, olha, eu nunca fui na consulta do dermatologista, eu vim mesmo para fazer uma avaliação. É como se vai num cardiologista, não tem os exames de rotina? Regularmente. Eu tô bem, eu só vim mesmo para fazer um check-up. Tá tudo bem. Né? Então, eu acho que o dermatologista, ele faz parte desse check-up. Inclusive, tem hospitais que a avaliação com o dermatologista faz parte do check-up. Ah, é? Que coisa boa. A avaliação, tem hospitais que você vai e marca assim, que vim fazer exames de rotina, vim fazer um check-up. Aí, porque a gente pensa em check-up, a gente pensa coração. Exatamente. Colesterol. Tem hospitais que a avaliação com o dermatologista está incluído nesse pacote, vamos dizer, do check-up. Então, sobre a minha especialidade que você está falando, eu acho que é uma coisa, assim, essencial. Então, assim, tem que cuidar, tem que olhar. Então, pelo menos, assim, vai na primeira consulta e o dermatologista, não, tá tudo bem, tá tudo com você, vamos fazer uma reavaliação daqui tanto tempo. Ou se tiver alguma outra queixa, né? Entendi. Dani, você é médica dermatologista. Você tem 4 filhos lindos, viu, gente? Ela tem 4 filhos lindos. É casada com um médico também. Isso. É mulher, é esposa, é mãe. Como que você concilia essas coisas todas, Dani? Eu não sei te responder. Essa pergunta você não vai saber responder. Não sei. Essa é a única que eu não sei. Eu acho que... hoje, talvez, eu já consigo responder essa pergunta. Uns anos atrás, quando as crianças eram menores, eu ia no automático. Então, por incrível, tem que fazer, vamos fazer. Por incrível que pareça, parece mais difícil para quem olha do que para quem vive. Não, eu acho muito difícil. Eu sou uma fã admiradora sua, porque criar uma família tão bonita e fazer tanta coisa. Então, tem que fazer aquilo? Tem como escapar? Não tem. Então, pronto, tem que fazer. Pronto, acabou, tem que fazer. Vamos fazer. Hoje, com as crianças, são crianças ainda, mas elas já têm uma autonomia, né? Sim. Assim, então, já tá mais fácil. Conta pra gente a idade deles, Dani. As meninas são trigêmeas, elas têm 8 anos, e Lucas, 2 anos mais velho, ele tem 10 anos. Trigêmeas, gente, olha que lindeza, elas são lindas.
Então, hoje eu já consigo dedicar um tempo para mim, para coisas que eu gosto. Então, isso tira um pouquinho dessa bagagem mais pesada da rotina do dia a dia, né? Então, eu faço as coisas dedicadas exclusivamente para mim, né? Então, eu faço academia, faço aula de inglês com a minha professora maravilhosa. Que coisa boa, minha aluna linda. Faço aula de piano, né? Faço esporte que eu gosto, tênis, beach tênis. Então, eu tento dedicar tarefas para o meu próprio prazer. Então, Sim. isso cuida de você de mim. E cuida dos meninos e do marido. Então, hoje eu já consigo separar um tempo para mim. E isso tira um pouco dessa carga do dia a dia, né? E quando eu tô fazendo essas atividades, eu costumo falar assim, sabe quando você entra de férias? E aí você tá lá na praia e você nem tá lembrando do que tá acontecendo? Uhum. Então, nessas horinhas, é a hora que eu tô no inglês, eu tô ali focada. Então, a gente acaba que esquece. Inglês faz isso com a gente, viu, gente? Inglês é assim, recomendo, tá? Então, quando eu tô ali na minha aula de piano, quando eu tô praticando esporte, então, são momentos que eu tenho prazer de estar ali. Então, me dá uma energia positiva e aí me dá forças para continuar. Para fazer as outras coisas também, né? E às vezes alguma parte que é mais difícil. E como que é bom uma mulher cuidar dela, né? O ser humano em geral, né? Demais. Eu recomendo para todos. Isso é um grande exemplo, gente. Dani, com essa família linda, ela cuida dela. Então, a gente tem que cuidar da gente também. É isso aí. E Dani, para terminar, se você pudesse deixar uma mensagem para quem está insatisfeito com a própria aparência, nessa questão dermatológica ou de procedimento, ou fala assim, queria resolver o negócio, porque tem um procedimento que faz o nariz para ele crescer um pouquinho, tem? Para acertar moldar. Ele, ou para a boca, ou para olho, o que for. Qual seria essa mensagem? Não seria uma mensagem, seria um conselho. E que esse ótimo. Conselho, para quem está assistindo, ele já anotou. Nós já comentamos. Que é conversar com o dermatologista, marcar a consulta, mas gente, ligar, agendar, marcar a consulta, tem que marcar, porque senão um dermatologista. Senão fala assim, vou ligar, vou marcar, e aí a vida engole a gente, a rotina engole a gente e não marca, tem mais pra frente, marca, só o momento vai chegar, e aí você vai e conversa, vê o que te incomoda, conversa a respeito, o que pode ser feito, o que tem, o que não tem, então essa conversa é o principal. Então, essa consulta, essa primeira abordagem, essa primeira consulta, essa primeira explicação é a primeira coisa a ser feita. Então, esse é o conselho. E como que a gente te acha, Dani? Então, eu atendo na Clínica Sotile, que fica no Edifício Monjolos, né? Eu atendo lá juntamente com o Dr. André Miolo, que é cirurgião plástico, meu marido. E a gente está disponível lá para o atendimento, de segunda a sexta. Que bom. Vai ser bem cuidado, né, Dani? Dani, muito obrigada pela essa conversa. Eu acho que foi muito esclarecedora, né? Bom, a gente conversou sobre beleza, sobre esse cuidado. Você ainda deu um exemplo bom para a gente no final. E vai ser um prazer receber aí quem se inspirou, né? Se inspirou. Chamar uma dermatologista de sua, né? De sua, exatamente. Eu tenho muito carinho com meus pacientes. Muitos deles se tornaram amigos, que coisa né? boa. Porque às vezes são anos de conversas e aí já tem uma troca de assuntos, né? Então, às vezes, muitos a gente já adquire uma amizade aí além do consultório médico. Paciente, né? E eu fico muito feliz com isso, de verdade. E você conversa com pessoas num momento frágil também, que a pessoa está aqui com aquela fragilidade. Exato. E é bom ter uma pessoa para ouvir, entender. E a gente também dá risada no consultório e também tem os momentos de alto astral e é assim. Que bom. Muito obrigada, Dani. Nada, imagina, eu que agradeço. Eu sou a Marta Saldanha e esse foi mais um episódio do Além da Sala. Se essa conversa te fez refletir, compartilhar ou enxergar novas possibilidades, então ela cumpriu o papel dela. Boa noite, obrigada, thank you, bye bye!